Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Coffee e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, esse sou eu aí que vocês estão vendo. É meio estranho, né? Eu gravar aqui um vídeo totalmente mostrando o meu rosto. Alguns já viram antes aí, se alguém acompanhou a série de setup, eu mostrei meu rosto de vez em quando lá. Mas esse vai ser o primeiro vídeo, onde o vídeo todo vocês irão me ver. Hoje eu vou iniciar um quadro um pouco diferente aqui no canal, que eu já havia tentado iniciá-lo no canal passado, o Games Diversos. Eu sei que o nome não é lá aquelas coisas, mas eu tentei iniciar essa série lá e não levei muito pra frente, porque eu acabei focando em outras coisas. Mas aqui nesse canal, como é um canal que, enfim, acho que eu já cansei de falar, que não é só focado em games, né? É um canal aí que agrega muita coisa, é mais sobre a minha vida mesmo. Eu acho que é merecido eu trazer um negócio desse aqui pro canal. Muitos dos meus amigos já me falaram: mano, faz um vídeo, faz um canal de opinião, faz um vídeo, né, dando sua opinião sobre alguma coisa. E, bom, cá estou eu tentando iniciar esse quadro aqui no canal. E vai se chamar O que eu achei de, e o resto é sobre o que eu vou falar. O que eu mais gosto de, assim, realmente consumir é obras audiovisuais. Isso inclui animes, isso inclui séries, filmes, mais filmes. Então é mais sobre isso que eu vou estar comentando nesse quadro, o que eu achei de. É o mesmo nome do que do canal antigo, então, dado essa introdução para vocês, eu acabei de assistir, hoje é dia 5 de novembro, lançou ontem de noite, mas eu vi assistir hoje o último episódio de Attack on Titan. Então é disso que eu vou falar com vocês hoje. Lembrando que, assim, esse quadro ele não vai ser muito editado. Ele vai ter sim algumas coisinhas que eu vou estar colocando para vocês entenderem mais o contexto do que eu tô falando, mas de maneira geral não vai ser uma edição muito absurda, tá? Imagina como se fosse uma conversa. Eu vou dar a minha opinião sobre algo. É a minha opinião, tá? Fique à vontade no comentário se quiser debater sobre alguma coisa ou discordar de algo, com todo respeito, é claro. A aba de comentários vai estar aberta para vocês poderem conversar sobre o que eu tô falando nesse vídeo aqui. Fiquem liberados, beleza? Então vamos lá, eu vou falar hoje então sobre Shingeki no Kyojin, né? Shingeki no Kyojin aí, que é um anime simplesmente absurdo. Eu conheci ele em meados de 2020. Na verdade eu já sabia da existência dele lá por volta de 2019, 2018, mas na época eu não vi. Graças ao meu amigo Enzo, ele me recomendou e tal. Em 2020 eu fui realmente assistir um anime quando eu tava lançando a 4ª temporada. Eu peço desculpas, pessoal, se você estiver escutando barulho de carro, de moto aqui atrás, tá? Mas espero que isso vá mudar daqui a algum tempo, beleza? Peço perdão por enquanto. Vamos lá. Animes antigamente, bem antigamente assim, eles eram um pouco nichados, né? Não era todo mundo que assistia. Hoje em dia, graças à mídia, anime tá em tudo quanto é canto, né? E Attack on Titan é um exemplo de um anime que ele fura bolhas, tá? Existem muitos animes que furam bolhas. Você tem Dragon Ball, você tem Naruto, o próprio One Piece agora. Você tem muitos animes que furam bolha. O que é furar bolha? É qualquer aí pessoa de qualquer idade vai assistir e talvez vai gostar, sabe? E até com Titan, por essa história, pela história do anime, por ele te cativar muito, você fica muito preso a ele, né? Às vezes é um anime que tem muita... Assim, tudo bem que Attack on Titan é um anime um pouco bizarro, sim. A primeira mão, pra quem nunca viu nenhum anime, às vezes Attack on Titan não é a melhor das opções. Mas pra quem tem um pouco, né, o seu senso de... Como eu posso dizer? A pessoa que aceita histórias mais facilmente, inicialmente vai gostar de Attack on Titan. Vai querer entender esse universo. E assim, o Shingeki no Kyojin, ele não tenta explicar muita coisa. E é isso que é o bom dele. Porque inicialmente, vou dar a minha experiência quando eu assisti o anime. Você não entende nada. Você não sabe o que está acontecendo. Lembrando, pessoal, essa sériezinha vai ter spoiler, tá? Então, caso você não tenha assistido Attack on Titan,
se você não quiser, né, perder essa experiência maravilhosa que é ver esse anime, vá assisti-lo e depois volta aqui nesse vídeo, fechou? Vamos lá. No início, você não entende nada, né? Você tem as muralhas, você tem os titãs fora das muralhas, você simplesmente não sabe como que eles surgiram, você, tipo assim, você tem muitas perguntas e poucas respostas no início do anime. E mais essas perguntas são respondidas, mais perguntas ficam. Menos respostas você tem. Então, inicialmente você tenta entender, cadê a humanidade? Quer dizer, só restou esse aglomeradinho de pessoas que construíram as muralhas e tem as cidades ali, e são divididas, né? Se eu não me engano é o que? Muralha Maria, Muralha Rose e Muralha Sina, se eu não me engano. É porque eu revi esse anime finalzinho do ano passado, então algumas coisas estão frescas, outras não. Mas são 3 muralhas, e são 3 tipos de classes sociais, onde o rei, né, as pessoas mais nobres vão viver mais ao centro, que são as mais protegidas. Gosto muito do design, de como essas muralhas são feitas, como essa região é feita, né? Você tem aquela muralha principal dando a volta, e você tem as 4 cidadezinhas ao redor, né, dessas muralhas aí, de frente, trás, lado esquerdo e lado direito. A gente é apresentado a Shiganshina, que tecnicamente falando, dado esse planejamento, é a cidade mais perigosa, porque são uma das 4 cidades expostas, né, totalmente expostas aos titãs lá fora, porque não tem outra muralha circulando. É a muralha Maria, eu acho que é a Maria, não sei se era Maria ou Rosé, não lembro, mas é a muralha mais à frente, então ela é a mais exposta. Então ela é a primeira cidade a ser destruída ali pelo Titã Colossal, e você vê aquela loucura total. É um anime que cativa muito, você quer tentar entender. Quando o anime te apresenta outros titãs, que na verdade são humanos que viram titãs, você fica se perguntando, beleza, são essas pessoas aí que são titãs, mas por quê? Por que as outras pessoas não conseguem virar? Porque só elas conseguem. E o anime vai trazendo mais e mais perguntas pra você. E existem cenas que, assim, são de cair o queixo. Eu dou um exemplo de uma cena que quando eu vi, cara, eu fiquei pensativo, que é a cena da revelação do Reiner e do Bertholdt, né? Que um é o Titã blindado e outro é o Titã colossal. E quando eles dão a entender isso, quando eles falam claramente, eles falam, ó, Eren, chega aqui perto de mim, eu sou o Bertholdt, eu sou o colossal, eu sou o blindado, e é isso. Por culpa minha, culpa desse meu amigo aqui, a gente matou sua mãe, sabe? Indiretamente, mas também foi morta. Então assim, na cara dura, entendeu? Depois você entende que os caras já sabiam, já tinha essa ideia. Você como espectador poderia ter percebido esses detalhes. Você vê que o Titã blindado, ele é um pouco loirinho, apesar de que o cabelo na verdade dele é meio esbranquiçado, mas dá a entender, até pelo design do próprio cabelo do Reiner ali, você vê que ele parece muito com o Titã blindado, você começa a notar esses detalhes posteriormente, depois que eles falam que eles são. O Bertholdt, né, claramente o cara é altão, né, 1,90, e você vê que o Titã Colossal é o maior de todos. Então assim, tem essas sacadas. A própria Anne, acho que é a mais fácil de você perceber por conta do nariz dela, entrega muito no formato ali do nariz e tal, pelo fato dela saber muito combate, né, ela luta lá com Eren, enfim, você entende. Então assim, um anime, ele entrega ao mesmo tempo não entrega, você tem que prestar bastante atenção ali nos detalhes. E o Isayama, ele soube trabalhar muito bem a história de Shingeki no Kyojin. Eu chamo isso de história fechada. O que isso significa? Tem um início, tem um meio, tem um fim. É tudo fechadinho. Às vezes o roteirista de um filme, na verdade mais o roteirista de uma série, né? Ele planeja, vamos supor que ele planejou tudo. Ele sabe o início, o meio e o fim, ele sabe ali em ordem cronológica o que vai acontecer. Mas na hora de ele apresentar os episódios, na hora de ele apresentar os eventos, ele apresenta isso de uma forma embaralhada, para poder fazer o espectador pensar, ou às vezes se impactar. Posso dar um exemplo aqui de Breaking Bad, que tem uma das minhas séries preferidas, que tem um início, meio e fim super fechado. Às vezes ali o Vince Gilligan, ele pensou em todo o projeto, ele sabia o panorama da história, provou criar um cara que é um professor, ele é um cara mais do bem, mas ele vai se tornando uma pessoa do mal, porque ele tem que pagar o câncer dele, pagar ali a terapia, não, a terapia não, a cura ali, né, o processo ali de quimioterapia dele do câncer, e para isso
ele vai ter que sacrificar, né, a sua ética para poder vendendo drogas, fazendo metanfetamina. Quer dizer, ele bolou todo o esquema, mas o jeito que ele apresenta isso é o que faz a diferença, né? E você vê a transição do personagem, enfim. Então é um exemplo de uma história fechada. E Attack on Titan tem muito isso. Então às vezes ali o Isayama planejou tudo, mas o jeito que ele conta é o que faz a diferença, entende? E depois que a temporada depois que o anime dá um boom, que ali é uma super reviravolta, você entende, nossa, então quer dizer que existem mais pessoas fora das muralhas, né? O famoso porão do Eren ali, você vê que tudo gira em torno do Eren, né? Por aí uma coisa do destino, mas depois você entende, até ali no finalzinho da terceira temporada, né, os últimos episódios, aonde o Kruger, eu acho que é o nome dele, o Kruger, ele sabia do nome do Eren, sabia que o Eren e o Armin e a Mikasa iam existir antes mesmo de nascerem. Você se pergunta como, entendeu? Você só tem a pergunta como no anime todo. Eu acho que a quarta temporada ela é feita para isso. Ela é feita para responder todas essas perguntas. Não que havia muitas teorias antes, que o pessoal já havia, até muitos foram acertadas, mas que, assim, a quarta temporada ela é feita para te jogar as respostas da melhor maneira possível, para que você realmente fique chocado. Caraca, era isso? Então era isso? Foi assim? Assim, você ficar de queixo caído pensando sobre dias sobre aquilo ali. Você entendendo que, bom, então existe os Marleyanos e existe os Eldianos. Quer dizer que os Eldianos vieram de uma descendência de pessoas que tinham o sangue da Ymir, que era uma menininha que foi a ancestral de todos os titãs, porque ela caiu naquela árvore lá, e aquele bicho estranho a consumiu, aí o rei usou ela para ter filhos e mais filhos, para poder dominar o mundo com esses titãs. Cara, e não é como se o anime não entregasse isso antes. Você vê que a história dos Eldianos foram contadas dentro das próprias muralhas, né? Que em livros ali, umas coisinhas, entrega muito isso no final da terceira temporada, pelo que eu lembro, né? Do pai do Eren indo, ele estava vivendo, né? Os pais dele eram bem autoritários, forçavam ele a entender que a nossa raça é do mal, entendeu? A gente que fez o que fez no passado, mas eles não entendem que, você como espectador entende, né? Mas eles não entendem que, pô, é a gente do passado que cometeu esse erro, não é nós, né? Foi gente do passado, então eles são subjugados por algo que nem eles fizeram, porque é algo que aconteceu, foi erro do passado. Mas os Marleyanos o julgam muito e muito por isso, tanto que, né, a gente tem uma analogia muito clara ao nazismo mesmo, de ter campos de concentração, pessoas exiladas, que qualquer deslize ali é morte, entendeu, desses Eldianos. O próprio caso do irmão, a irmãzinha lá do pai do Eren, meu Deus, foi uma pura maldade. Então, assim, realmente você entende os dois lados. Você entende, esse anime sabe mesmo explicar os dois lados da moeda, mas você entende que são pecados que essas pessoas em si não cometeram. Na quarta temporada, aquela menininha que a Sasha salva lá, se não me engano, na terceira ou segunda temporada, explica isso muito bem. Tipo, a Gabi, ela é um exemplo desse ódio, né, descomunal dos Marleyanos contra os Eldianos. E ela, você vê ela retrocedendo, você vê ela, quer dizer, na verdade, psicologicamente avançando em relação a isso. Você vê que ela tá melhorando. Pô, então, peraí, eu tô julgando eles errado, não é eles que cometeram esse erro. A menininha fala, pô, e a gente? E eu? Eu não matei ninguém. Eu tô só querendo viver a minha vida. E vocês estão me subjugando, me oprimindo. Então, assim, simplesmente não foi ela que fez isso. É o que ela tenta explicar. E a Gabi vai entendendo isso, apesar de ser difícil, né? E apesar de que também a Gabi e Falco, que são personagens muito bem desenvolvidos e bem apresentados na quarta temporada, são o seu ponto de vista, né? São o seu ponto de vista. Dois ali personagens que estão tentando entender mais sobre o que está acontecendo, né? Por que essa guerra toda, né? Você vê que os Marleyanos também estão dominando outras regiões. Você entende, né? Por que certas pessoas têm esse poder dos titãs, e mesmo
Mesmo assim, você vê que o Marley está fazendo quase igual que os Eldianos fizeram no passado, né? De meio que proliferar esses 9, não sei se são 9 ou 8, mas esses titãs originais, né? Você tem o Bestial, você tem o de ataque, a fêmea, o blindado. Você vê que eles usam esses Eldianos aí, esse titã blindado, esses titãs originais, para poder passar de geração em geração e tornar a Marley a nação mais forte, pois tem esse poder todo. Você entende a origem do Zeke, você entende por que ele foi pra... Você entende tudo, né? Você entende por que o Reiner, o pessoal todo foi pra lá. Eu acho isso tão bem desenvolvido, cara. Eu dou meus parabéns pra esse desenvolvimento. Você volta pro passado, você tem um outro ponto de vista. É o que eu digo, a quarta temporada desse anime, ela é perfeita. Você consegue ver você vê o anime com outros olhos depois que você assiste somente alguns episódios da quarta temporada. Você vê Annie, você vê Bertholdt e Reiner invadindo lá Paradis. Lá no primeiro episódio é um outro ponto de vista. É um outro ponto de vista, é um ponto de vista de uma guerra, né? De uma guerra. Muita coisa estava acontecendo de fundo. Mas pra você, quando eu estava assistindo pela primeira vez, pra você era o quê? Uma cidadezinha pacata, né? Rodeada de monstros. Você não entende se a humanidade tá viva lá fora, se só existe eles. Assim, é um boom total, e é o que a quarta temporada ali apresenta. E depois de todo esse desenvolvimento de história, o que você quer saber é aonde que isso vai dar, né? Então você vê repetidamente esse ataque a Shiganshina, né? De que o Eren agora tá com esse plano maluco. Originalmente o Zeke tinha um plano bem doido. Você achava que ele que era o mais doido, né? Até você ver o Eren. Só que o Eren já vinha apresentando esses sinais de que, bom, não vai dar bom. Comigo não vai dar bom, sabe? Esses sinais já estavam aparecendo. Você vê quando ele beija a mão da Historia lá na terceira temporada, e ele tem aquela visão macabra. Você não vê a visão dele, mas você entende que o que ele viu foi horrível, né? E que aquilo mudou ele. Eu digo que o evento que mudou o Eren foi quando ele beijou a mão da História, porque foi ali que ele viu tudo, entendeu? Entende também a questão do que o Titã de Ataque faz, que ele tem o poder de ver o passado e o futuro, de meio que de coisas conectadas, né, de titãs conectados. Por isso que o pai dele tinha a visão dele do futuro, aquele episódio incrível de que às vezes o pai dele claramente já tinha visto o Eren adulto, né, naquela cena que o Zeke e o Eren volta ao passado. É um pouco difícil de entender, assim, simplesmente não é fácil. Isayama criou uma história bastante complexa em relação a esses titãs, mas o fato do Zeke ter sangue, né, real, por ele ser descendente, aí, realmente descendente do rei, ele tem esse poder, juntamente com o Eren, de navegar pelo passado, né, o que faz o Eren poder pular de tempos em tempos da visão do pai. Então o pai, né, o Grisha, né? Grisha, acho que é Grisha Jäger, acaba vendo, né, o próprio filho, e aquela cena icônica do primeiro episódio, né, do pai dele, vou ter que ir até o porão, quer dizer, tenho algo pra fazer, né, e ele se deparando com o Eren na porta, e meio que se você rever o primeiro episódio, você realmente percebe que ele às vezes fica parado na frente da porta e parece que ele tá olhando pra alguma coisa, né, então tipo assim, como eu falei, aquele famoso início, meio e fim, uma história fechada. O Isayama, talvez, eu não sei, nunca vi algum documentário sobre, mas talvez ele já tenha planejado tudo. E se ele planejou tudo, ele foi muito inteligente nesse quesito, porque realmente tudo se encaixa no final. A questão aqui é o Eren. Conforme o tempo, conforme a quarta temporada vai se desenvolvendo, o Eren é o protagonista desse negócio todo. Tudo bem que o Eren ele é apresentado como protagonista ali o anime todo, mas na quarta temporada é o que ele realmente ganha destaque. Porque, bom, depois que a gente entende o Zeke, a gente entende os objetivos do Zeke ali, que é aquele objetivo de fazer a eutanásia mesmo. Que, cara, como esse anime trabalha bem toda essa história, a ponto de você realmente falar, mano, será que essa mesmo é a solução? Sabe? E claramente não é, né? Porque é aquela coisa de, como eu falei, né, erros do passado, não erros das pessoas que estão vivendo agora.
Então restou só isso? Restou esse plano do Zeke de eutanásia? Você entende, dá a entender, o anime dá a entender que, pô, então o Eren concorda com isso, ele vai ficar junto com o Zeke nesse plano. E depois que é revelado que, na verdade, o Eren tinha um plano muito pior, sabe, assim, o pior plano possível nesse caso. Eu não falo aquele pior plano de ser um plano ruim, mas de ser horrível, entendeu? Um plano que não é legal, que é o fato do famoso genocídio em massa, né? Do plano do Eren aí de realmente ativar esse rugido que é apresentado até também de volta aquelas imagens, aqueles livros ali ao longo das temporadas. E claro, naquele famoso take, né, naquele famoso momento de que tem titãs dentro das muralhas, né? A famosa Hanji acaba vendo isso, né? Vendo só a boquinha ali, o olhinho, na verdade, do titã colossal dentro da muralha. Você fica, caraca, então quantos titãs colossais tem aqui? Você entende mais sobre o rugido e entende que o rugido é isso, é você libertar todos os titãs colossais das muralhas. E você fica imaginando o quão caótico é isso. E que o anime não tem censura para mostrar isso. Ele mostra isso na sua cara. Que realmente a destruição vai ser descomunal. E ela é descomunal. E quando o Eren ativa esse rugido, claro, todo mundo faz de tudo para tentar impedir isso. Apesar de uma coisa que me incomoda bastante é essa relação de Eren e Mikasa, essa obsessão que a Mikasa tem de que mesmo claramente o Eren planejando fazer o que tem que fazer, ela simplesmente caga e anda pra isso, tipo, não é o Eren e vou continuar salvando e amando ele, tipo assim, tem coisas ali que você fica meio incomodado, né, mas fora isso, todos os amigos ali do Eren lutam contra ele para tentar impedir de que isso aconteça de fato. E aquela luta absurda acontece ironicamente em Shiganshina de novo, né? Você vê o Reiner, né? O pessoal lá de Marley voltando em aviões ali, o pessoal todo, a guerra mesmo acontecendo ali, impedindo de que Eren encoste em Zeke. Ponto. Eren não pode encostar em Zeke, né? É esse o plano. Se encostar, já era. O rugido é ativado e o fim do mundo acontece. E como é tenso esse arco, né? Como é tenso essa parte. Lembro quando eu tava lançando aí semanalmente os episódios. E realmente é muito tenso. E quando a cabeça do Eren cai ali na mão de Zeke, uma curiosidade muito louca que basicamente tudo aconteceu num estralar de dedos, né? Tipo, caiu e virou o bichão gigante. Mas a gente tem aquele episódiozinho no meio que é o que eu falei, do Eren navegando nas memórias ali do pai, né? E tudo mais, o próprio pai dele vendo o que ia acontecer, o que o filho ia fazer, avisando o próprio Zeke de que o pior ainda estava por vir e que Zeke só salvar os Eldianos, só salvar o povo da ilha, os amigos que ele se importava. O resto ia tudo pro beleléu. Era esse o plano dele. E como que foi desenvolvido isso, né? Você vê ao longo de todas as temporadas que ele é um menino impulsivo, é um menino que sente muita raiva, tem muita raiva guardada, foi traumatizado. Então chega nessa parte ali, você, apesar de absurdo, você entende o que ele tá fazendo. Você entende, como eu falei, esse anime sabe apresentar muito bem os dois lados da moeda. E quando acontece o rugido, meus amigos, é destruidor, é avassalador. O titã do Eren, né, que é o titã fundador ali, o Eren é o mais forte, né, porque ele possuía quase todos os titãs com ele, possuía muitos titãs, ele possuía o de ataque, ele possuía o martelo de guerra, né, possuía o próprio fundador com ele, quase que ele ia possuir também o titã do Galihard, né, o titã mandíbula, quase mesmo, mas ele tinha muito titã, ele tinha muito poder, então impedir o Eren ali era difícil mesmo. Quando o Eren vira o rugido ali, ele ativa o rugido, vira aquele titã gigante de 300 metros. Mano, aí o negócio estrala mesmo. Aí já era Shiganshina. O Armin, ele pensa, né? Nossa, quer dizer que o Eren vai usar só uma pequena porcentagem ali, só as muralhas de Shiganshina, né? Pra atacar Marley, beleza.
depois que o Armin se toca que é a humanidade toda, né? Ele olha para trás e fala, caraca, peraí, até a muralha Maria foi destruída, peraí, ele vai usar todas as muralhas, todas? Ele usa todas, né? São, assim, centenas de milhares de colossais pisoteando a Terra. Esse era o objetivo do Eren, né? Então, assim, e você vê ali nesses finais, nesses episódios finais, toda a equipe se juntando, falando, não, a única solução nossa é tentar ir atrás do Eren mesmo e tentar acabar com ele, por mais difícil que seja. E você vê essa galerinha do Balacobaco, né? Que tem uns memes que eu já vi, se juntando para ir contra o Eren. Você vê que realmente eles deixam as suas diferenças de lado, tudo que passaram, todos os conflitos, né, para se juntarem nessa e tentarem derrotar esse inimigo em comum da humanidade, que agora é o Eren. Então, você, como eu falei, o anime não censura nada disso. Você vê que é realmente um horror, gente se matando em vez de ser pisoteado pelos colossais, muita gente correndo, sabe, correndo que sabia que ia morrer, porque os titãs colossais, eles não só são tão grandes assim que podem pisotear você facilmente, quanto eles pegam fogo, né? Eles são muito grandes e emitem muito calor. Então eles, além de, né, planificar a Terra, eles ainda botam fogo em tudo. Então destrói realmente tudo que é vivo, eles destroem por onde eles passam. Você vê isso claramente, né? Só virando pó aí por onde eles passam. E todo mundo se juntando, deixando as diferenças de lado para ir atrás do Eren. E você vê mais desenvolvimento aí na história, né? Você vê gente muito importante se sacrificando. A gente tem aquele episódio onde a Range, né, essa grande Range, acaba morrendo no processo todo e tentando, né, dar um tempo ali pro pessoal conseguir pegar o navio. Eu não lembro exatamente porque eu tenho que assistir, mas essas últimas partes aí me falham um pouco a memória. Mas a gente, né, tem essa morte da Range e, mudando um pouco de assunto, como esses personagens são bem desenvolvidos, né? Você realmente entende porque eles estão ali, né? E quão forte eles são para estarem ali naquele momento. Bom, a gente tem mais ou menos Connie, Jean, Mikasa, Armin, Levi, grande Levi, que depois que a lança de trovão explodiu junto com ele e o Zeke, ele ficou nerfado, né? Ele perdeu ali metade do rosto, o olho dele não funciona mais, enfim, ele ficou nerfado e mesmo assim luta bravamente no episódio final. Então o Levi, pessoal, todo mundo junto, Gabi, Falco, todo esse pessoalzinho se junta para ir atrás do Eren. E nesse processo de ir atrás do Eren, eles, né, veem a devastação que o Eren causou ali e que a única solução realmente é matá-lo, não tem o que fazer. E com todo esse terreno preparado, a gente chega nesse último episódio, né, que eu assisti, como eu falei, eu assisti ele hoje, hoje é 5 de novembro, lançou ontem, sábado, dia 4, mas vi assistir hoje. E quais são as minhas conclusões? Foi um final muito justo ao anime, né? Muita gente já tinha me falado que não, eu não gostei do final do mangá, ele é estranho, eu não curti, viajou demais. Mas como eu não li o mangá, eu li só os capítulos iniciais, não cheguei a ler até o final. Não sei como foi o final do mangá, mas pra mim no anime foi justo, foi um final bacana. A gente vê que o Estúdio Mapa agarrou mesmo de braços abertos esse anime, né? Ele, assim, é da Wit Studio, né? E foi pro Mapa e gostei demais. Já falei isso pra muitos amigos meus que a estética da Mapa é uma estética mais séria. Você vê que o anime ele fica mais sério quando o Mapa entra, né? Tanto pelo design dos personagens, aqueles serrilhados que você vê nos olhos, sabe? Essas feições mais tristes, essa paleta de cores mais escuras combinou demais com o clima da quarta temporada, já que a quarta temporada é uma temporada mais pé no chão, ela é mais séria para realmente te apresentar as respostas que tanto você tinha dúvida ao longo do anime todo. Então, assim, é uma temporada pé no chão e a Mapa abraçou demais isso. Então você tem animações incríveis de luta, tá? Esse episódio final aqui, ele demonstra, né, cenas de lutas muito bem animadas, sabe? É o ápice ali
de lutas ali do Shingeki no Kyojin. Todo mundo, todos os titãs praticamente juntos. Todos os titãs praticamente juntos. Os personagens, Levi, todo mundo lutando pra ir atrás do Eren e matá-lo. Esse negócio de que o Eren pode convocar outros titãs de outras gerações ali em cima da própria carapaça dele é assim absurdo, é muito OP. Quando puxaram um arco ali, eu falei, caraca, o que é isso? Arco e flecha é uma loucura mesmo. Então assim, a gente tem ali os soldados, como eu falei, eles têm motivo pra estar ali, eles são os mais fortes, né? Eles foram os que sobreviveram ali. Então é mais justo eles lutarem ali. A Mikasa ainda é um pouco incomodada com o fato de ter que matar o Eren, mas Levi fala, não tem outra solução, vou ter que matar esse miserável aí, não tem o que fazer. A Mikasa corta, né, a cabeça do Eren aí, o finalizando, né. Eren tinha plantado memórias ali, memórias passadas que ele tinha visitado todo mundo ali para falar. Depois que ele morre, essas memórias são desbloqueadas, né. É uma cena bem emocionante, você vê a conversa entre o Armin e o Eren, muito emocionante, da Mikasa também. Muita metáfora com os tempos que eles viviam antigos, né, dentro das muralhas lá, como é que era. Então assim, o Armin apresentando, né, por fora das muralhas tem rios, né, com muito sal, né, rios de lava, rios de fogo. Então assim, o Armin, querendo ou não, até ele mesmo fala que ele foi o cara que influenciou esse senso, né, essa vontade de querer sair fora das muralhas que o Eren tinha. Então foi um final bacana, né? Você vê que ali os Marleyanos e Eldianos finalmente estão começando a se dar bem, ainda mais depois que o Eren morreu, não tem mais condições de eles virarem mais titãs, né? Nem os puros e nem as pessoas que possuíam os titãs originais. Então eles não podem virar mais depois da morte do Eren, porque basicamente matou o Eren e matou o Allen, né? E eu tava até discutindo isso com meu amigo quando tava assistindo, que pô, e o Allen? O que aconteceu com ele? Ele tava gigante, né? O Reiner, a Anne segurando ele ali, enquanto a Mikasa e o Armin estavam tentando. A Mikasa e o Levi ali em cima do Falco, indo pra cima ali do Eren e tal, enfim, e o Alien ali embaixo. Então, assim, os titãs puros que, né? Eu falei, na hora ali eu falei, fudeu. Na hora eu falei, tipo, mano, vai virar todo mundo puro, e aí como é que vai ser? Vai dar merda total. Você vê Falco, você vê Jean virando titã. Fala, tem volta isso aí? Tem como voltar? Nem sabe que morreram? Então assim, depois que matam o Eren, parece que corta essa maldição. Então não tem por que Marleyano e Eldiano brigarem, né? E mesmo que se continuasse, dava pra ver que aquele líder ali, aquele chefe, aquele capitão não queria mesmo. Ele se tocou que, pô, mano, a gente tem que se juntar, sabe? O inimigo em comum é o Eren, não são os Eldianos, né? Eles não têm culpa de nada nessa questão. Então, vamos tratar eles com igualdade. Então, mas claro que depois disso o combate do Eren, acabou tudo mesmo. Então, esse Alien, aliás, que morreu junto com o Eren praticamente, eu acredito que tenha morrido, porque acho que o Eren controlava ele também. Apesar de ter alguns momentos ali que o Alien parece se mover sozinho, sem vontade, mas eu vou dizer que o Eren o controlava ali naquele momento. Então, a Mikasa segura a cabeça do Eren, até o beija, que é uma situação um pouco estranha, muito estranha na verdade. Pensei que os dois iam se beijar em algum momento quando ele estivesse vivo, né? Mas, enfim, esse foi o desfecho. E depois o Eren é enterrado, né? Na mesma árvore que ele descansava lá em Parades, né? Lá em Shiganshina. E eu achei isso muito bonito, eu achei isso muito poético, né? Então ele foi lá, a Mikasa foi lá, enterrou a cabeça dele lá e os créditos sobem. Eu pensei que, os créditos subiram e acabou, né? Beleza, foi esse o fim. Mas eles não param por aí. Isso que eu achei o mais hilário disso tudo, porque os créditos vão subindo, de canto você vê as coisas acontecendo, né? O Take, ele frisa na árvore e Parades ao fundo, no caso, né? Logo Shiganshina ao fundo, você vê que a cidade vai se expandindo, o tempo vai passando. Dá a entender que tem um framezinho ali que dá pra ver que a Mikasa parece que está ao lado do Jean, então pode ser que os dois tenham casado. O Jean gostava muito da Mikasa, então assim, eles podem ter ficado junto, tiveram filhos, enfim. Você vê famílias ali se formando ao redor ali do túmulo do Eren. Você vê também
que a Mikasa fica mais velha, fica velhinha. Aparentemente ela é enterrada juntamente ao Eren ali do lado. E eu achei que ia acabar por aí, mas o tempo continua passando. Você vê Shiganshina se desenvolvendo, passando mesmo no futuro, como se estivesse na época atual mesmo, prédios, aviões, sabe? Passando e o tempo, você vê a cidade evoluindo muito, virando tipo um cyberpunk, depois se explode. Então assim, o Isayama, talvez o pessoal quis entender que, mano, as guerras não acabam, sempre há guerra, sempre há conflitos, e eles se perduram ao longo do tempo. Então, mesmo assim, as guerras continuam e por algum motivo aquela árvore consegue sobreviver à explosão nuclear. Ela fica gigante a árvore, né? E no final você vê um menininho e um cachorrinho ali juntos caminhando através de uma cidade pós-apocalíptica. E você vê que a árvore está ali ainda e parece que ele está indo em direção à abertura do tronco da árvore, fazendo uma grande referência à primeira vez que a Ymir vá até a árvore e encontra o alien, né? Pra mim, o que deu a entender é como se fosse realmente uma coisa poética, que é um ciclo, né? Guerras, isso é um ciclo, e que aquele garoto posteriormente talvez iria achar o alien, ia virar e fazer a mesma coisa que aconteceu com a Ymir. Um ciclozinho vicioso aí, que dá pra entender. É como se fosse um prólogo da humanidade, eu diria, né? Como se fosse um evento que aconteceu que quase extinguiu a humanidade, tudo que a gente viu, né? E que conseguiram matar esse ser que quase extinguiu a humanidade, que é o Eren, que tudo voltou ao normal, né? Então é isso. Eu gostei do final, foi justo, me mostrou tudo que eu queria, né? Que cenas de lutas muito incríveis. Eu esqueci de mencionar muita coisa aqui sobre Attack on Titan, tá, pessoal? Cenas assim, lembro de cabeça que uma das cenas que mais me arrepiam, que é a cena do Erwin, né? O comandante Erwin, que eu nem citei ele aqui, mas puta personagem foda que é o Erwin, que é o cara que vai a cavalo ali, com a sua tropa, né? Indo em direção ao Bestial ali, enquanto o Levi ia pra cima dos Titãs e pra cima do próprio Bestial, pra cima do Zeke. Aquela cena de todo mundo sabendo que ia morrer, mas que tinha que ir, era a única solução. Que cena incrível, sabe? Cenas que... tem muitas cenas em Shingeki no Kyojin que arrepiam mesmo, e essa talvez seja uma das que mais arrepiam. O que faz também o Levi pegar essa pilha com o fato de ele ter que matar o Zeke. Ele quer matar o Zeke a qualquer momento, e quando o Zeke dá a primeira cara ali, ele já corta a cabeça dele e o Zeke morre. Tanto que, matando o Zeke, até os titãs ali colossais ao redor param de se mover, e dando brecha ali, né, pra muita gente não morrer, né? Evitou morte de muitas pessoas aí, graças ao Levi aí, ó, pra você ver. Então, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Esse vai ser o formato, então, desse formato do que eu achei de alguma coisa. Acho que mais do que merecido trazer pra vocês, primeiramente, nesse primeiro episódio, Shingeki no Kyojin. Acabei de terminar de assistir e é uma obra incrível. Recomendo, tá? E tente não tomar spoiler, tá? Ou pra pessoa que você vai recomendar esse anime, tenta falar com ela, não tome spoiler, sabe? Evita de pesquisar, porque é uma experiência única. E esse anime entrega muito plot twist, então vai estragar a sua experiência. Beleza? Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, se eu falei alguma coisa errado, comenta aí embaixo, dá uma consertadinha aí, porque às vezes eu falo como foi improvisado, e a maioria desses vídeos vão ser improvisados, então podem haver um erro aqui, outros ali. Mas, enfim, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal se você é novo, deixa o like no vídeo se você gostou. A gente se vê numa próxima. A gente se vê em breve. Shinsou Sasageyo.